O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, e eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois: Quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso, Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Quando o que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me enviou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentadinhos. Duas palavras. Primeiro, sobre a primeira leitura, tirada do livro dos Números, continuação do povo que Moisés conduzia, tirando do Egito, levando para a terra onde corria leite e mel, Canaã e as suas redondezas. Mostra assim a fragilidade do povo, ou melhor, a fragilidade do ser humano. A fragilidade do ser humano. Era um povo que sofria na escravidão no Egito. De repente, Moisés, amando de Deus, aparece ali, faz amizade com eles. Depois chegou até o rei Nabucodonosor, seus comandados, faz amizade, e daquela amizade aconteceu a liberdade daquele povo, que era escravo. Diz a história que tinha dia que comia simplesmente cebola lá no Egito. Então,
saíram. Mas já queriam tornar Moisés, ou seja, na mentalidade deles já tinham colocado Moisés como o Deus, aquele que nos tirou do Egito. Moisés para todos os efeitos. E Deus não quer isso. Não quer que a gente troque o seu filho por Nossa Senhora de Nazaré. Não quer que troque em Bragança por São Benedito, por exemplo. Não quer que troque de jeito nenhum. Deus em primeiro lugar. Então Deus disse: bom, já que é Moisés, vamos ver se é ele mesmo que vos mantém. E fez com que acabasse todos as suas provisões alimentícias no deserto. Não tinham mais nada. Então Moisés passou a diminuir a sua importância na vida do povo, ao ponto que estava para ser linchado. E o povo começou a agredi-lo, moralmente falando, agredi-lo. Então Moisés, o que é que faz? Vai lá, diz: olha, vai aparecer umas serpentes que vai morder este povo. E assim aconteceu. Às vezes Deus precisa intervir na nossa vida para a gente poder tocá-lo. E aí essas serpentes começaram a morder o povo. Moisés vai lá e diz: como é agora? Faz uma estátua de bronze, coloca lá num lugarzinho mais alto. Todo aquele que olhar para essa estátua será curado. Aqui vale para nós que somos às vezes até acusados pelas outras igrejas de que adoramos imagens. Em outros trechos da Sagrada Escritura, Deus condena a imagem. Sim, porque estavam se tornando ídolos. Mas aqui ele manda construir. Constrói esta imagem de bronze. Quem olhar vai ser curado. É isto mesmo. É esta a realidade que nós devemos fazer com Nossa Senhora, com São Benedito, com qualquer outra imagem que a gente venere. A imagem é o instrumento de Deus que me deve fazer chegar a Deus. Isto sim. Isto sim. E não fazer como o povo. Deus estava por trás de Moisés, naquela libertação do povo do Egito. Mas o povo dizia que era Moisés, era o bonzão da história. Por isso, Deus, que é meio ciumento neste sentido, disse: não, vocês vão aprender que não é Moisés. Moisés é um homem como vocês, limitado. Sem a minha ajuda, ele não fará nada. Por isso, permitiu que faltasse o alimento. Não para castigá-los, mas para fazê-los chegar mais perto de Deus. A mesma coisa pode acontecer com a gente. Nós precisamos conhecer quem está por trás de toda e qualquer situação. Também se é uma situação calamitosa, como estamos vivendo ultimamente no nosso Brasil, com tantos alagamentos, milhares de pessoas
desacomodadas, estados não preparados para receber uma demanda tão grande. Mas o que Deus quer me dizer também nisto? Devo refletir sobre o meio ambiente que eu colaboro para destruí-lo. Devo refletir sobre as barragens que construímos sempre para ganhar dinheiro, e não é isso que Deus quer da humanidade. Deus quer a nossa dignidade, portanto, nenhuma das minhas obras devem provocar indignidade na vida do povo ou sofrimento. Mas o desejo ou ganância de ter sempre mais nos leva a isto. Devemos refletir nestas situações. O que Deus quer me dizer com este inverno tão pesado para nós, que assistimos tantas coisas, graças a Deus que Deus tem misericórdia de nós, que ainda não temos esta situação assim maciça, destruidora da vida. Agradeçamos a Deus e que Ele nos faça verdadeiramente, de um modo especial nestes dias que estamos chegando à Semana Santa, possamos tocar neste Deus, até mesmo pelas nossas necessidades, até mesmo pelo nosso sofrimento. Mas se Ele nos fizer tocar em Deus, como fez o povo do Egito, refletir, olhando para, sendo curado pela serpente, mas refletir que atrás dela estava este Deus, nos tire esta ganância, esta ambição de sempre mais dinheiro, mas nos faça trabalhar pela dignidade do nosso povo. O Brasil seria um outro, nós seríamos muito mais felizes de que acumular tantos milhões no cofre ou em apartamentos por aí. Partilhar a vida, nós não acreditamos na palavra de Deus. Ela está mais para um enfeite, para uma monopolização dos meus interesses do momento ou do futuro. Mas a palavra de Deus não é para isto, a palavra de Deus é para me devolver a dignidade que vem também pela alegria de ser filho de Deus. No Santo Evangelho, Jesus nos fala desta partida. Estamos a um passo da Semana Santa. Ele está falando já da sua morte. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Será que ele está dizendo que vai se matar? Porque nós não podemos ir? Não, eram eles mesmos que iriam matá-lo. O farisaísmo nos leva a isto. Que nós aprendamos caminhar com Jesus também no sofrimento, mas um sofrimento que liberta, um sofrimento que salva e não condena. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.